Muito bem, irmãos, nós vamos continuar a nossa exposição no livro de Atos, hoje lidando com o texto do capítulo 4, a partir do verso 23. Eu chamei essa mensagem de intrepidez, porque essa é a palavra principal desse texto. É a palavra que aparece aqui nesse texto e em alguns outros lugares poucas vezes, mas é a palavra central da oração dos discípulos diante do Senhor. O que eles pedem é isso. E o que nós vamos enxergar aqui nesse texto é exatamente uma igreja cheia de intrepidez para proclamar o Evangelho, para encarar as adversidades da vida e para servir ao Senhor. Então eu queria te convidar a nós lermos juntos esse texto, capítulo 4 de Atos, do verso 23 até o verso 31. Como eu sempre lembro você, se você quiser acompanhar nas telas, a versão que eu uso é a versão NVI. Se você prefere outra versão, fique à vontade para usar na sua Bíblia ou no seu aplicativo, né? Você pode abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí para você poder acompanhar também o texto, também fique à vontade, tá bom? Então, olha lá o que o texto nos ensina. Então, isso foi. Não foi nada. Esse negócio sempre me pega aqui, né? Me ajudem vocês aí. Vamos lá, ó. Eu vou então começar aqui no verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Intrepidez, essa seria a palavra. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Último verso, verso 31 diz assim: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Bom, esse é o texto que nós lemos, né? Eu queria explicá-lo assim de uma forma bem resumida. O que acontece aqui, nós temos visto nas semanas anteriores, né? Desde do início do capítulo 3, quando um homem é curado, desde aquele momento os discípulos estão ali experimentando as consequências disso. Quais são as consequências? Depois que esse homem é curado, eles têm então a oportunidade de pregar o Evangelho, e eles fazem isso, pregam o Evangelho. O texto diz que cerca de 5.000 pessoas se uniram à igreja, né? O número da igreja se aproximou das 5.000 pessoas, mas ao mesmo tempo o Sinédrio, que era uma espécie de tribunal, né? Uma espécie de organização, né? E que nós poderíamos dizer que era quase um supremo tribunal religioso, né? Ele juntava ali as principais autoridades religiosas de Israel, e aí vai ter o sumo sacerdote, a família dos sumos sacerdotes, muitos saduceus, que eram as pessoas que comandavam a religião em Israel, alguns fariseus, ou seja, eram 70 homens ali que comandavam e que lidavam com todos os assuntos religiosos de maior importância em Israel. E esses homens, então, vão se aproximar ali de Pedro e João, vão questionar Pedro e João sobre por que eles estavam fazendo isso ou em nome de quem eles estavam fazendo isso. Claro que antes de questionar os dois, eles são presos, passam a noite na prisão e no dia seguinte, então, eles são questionados. E eles respondem
que estavam fazendo aquilo no nome de Jesus e apresentam ao Sinédrio quem era Jesus, como aquele que o Sinédrio tinha condenado à morte, mas que Deus havia ressuscitado. E então o Sinédrio se revolta com isso, né? Tenta intimidar Pedro e João para que eles não pregassem mais no nome do Senhor. E aí, o que esse texto que nós lemos mostra é a partir disso. Ele mostra quando eles foram soltos. Então, quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus, voltaram para o convívio das pessoas da igreja ali. Talvez não os 5.000, né, porque possivelmente os 5.000 não estivessem reunidos todos juntos, mas muito provavelmente para aquele grupo inicial dos 120, que se reuniam constantemente em oração. Então Pedro e João voltam para eles, contam tudo o que aconteceu, contam que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, ou seja, o que o Sinédrio tinha dito, e depois de ouvirem isso, então, todo mundo levanta a voz em oração, em adoração, oram ao Senhor, apresentam ali a sua oração ao Senhor e pedem também que o Senhor os capacitasse para que eles pudessem encarar essas ameaças. E a oração deles, então, é para que Deus haja em favor deles, haja em favor do povo, glorifique o seu nome. E o final dessa história é que o lugar que eles estavam, então, tremeu, eles ficaram cheios do Espírito Santo e seguiram, a partir dali, anunciando corajosamente, anunciando com intrepidez a palavra de Deus. Se vocês pudessem tirar e colocar de novo aí para ver se funciona aqui, por favor. Isso, não funciona não. Tá bom, vocês vão ter que passar para mim aí, por favor. Aí. Bom, olha só, gente, a primeira vez de muitas coisas na nossa vida é muito importante. E é muito importante porque pode definir o padrão de conduta a partir dali. Quando alguma coisa acontece pela primeira vez na sua vida, essa experiência pode definir como você vai lidar com aquele assunto pelo resto da sua vida. Né? Sua primeira queda de moto, o seu primeiro rompimento de namoro, a primeira crise financeira, a primeira vez que você é mandado embora de uma empresa, o primeiro filho, tudo isso pode definir como você vai lidar, como você vai tratar com os assuntos a partir dali. Então, nós precisamos prestar atenção que a primeira vez ela é muito importante, pode moldar a forma como eu vou lidar com situações semelhantes a partir dali. E a gente já viu isso muitas vezes, né? Pessoas que caíram de moto e não querem mais andar de moto. Pessoas que, enquanto estavam aprendendo a dirigir, sofreram alguma experiência meio que traumática e têm medo, tem um bloqueio ali para dirigir. Pessoas que se apaixonaram por alguém e de repente houve ali uma rejeição ou houve um rompimento e a partir dali fecharam o coração para novas experiências amorosas. Pessoas que foram de repente mandadas embora de empregos onde havia uma grande dedicação e aí então a pessoa acha que não deveria mais se dedicar ou se entregar ao seu emprego e por aí vai. Né? Pessoas que tiveram um primeiro filho, algumas amaram a experiência e querem outras detestaram a experiência e não querem nunca mais. Ou seja, a experiência, a primeira experiência, ela tem o poder de, muitas vezes, definir e moldar a maneira como eu vou lidar com situações semelhantes a partir dali. Bom, a igreja aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja aqui está enfrentando a sua primeira crise. A primeira adversidade da igreja é essa. Até então, irmãos, foi maravilhoso. Estamos reunidos em oração. O que acontece? O Espírito Santo vem sobre a igreja, todo mundo fala outros idiomas, pregamos para todo mundo em línguas que a gente nem sabia que podiam ser faladas, as pessoas ouvem, se convertem, num mesmo dia cerca de 3.000 pessoas são batizadas, por aspersão, é lógico que não dá para mergulhar 3.000, então 3.000 pessoas são batizadas no mesmo dia, e a igreja cresce de 120 para 3.000 pessoas, olha que coisa maravilhosa, quem não quer uma igreja dessa? E aí, o que acontece na sequência? Eles estão indo orar no templo às 3 da tarde, encontram um paralítico, e o paralítico é curado. Só glória. Quem não quer? Uma igreja dessa, é claro que ela cresce. Coisas só fantásticas aparecendo. E Pedro e João são presos. Mas mesmo sendo presos, eles tiveram a oportunidade de testemunhar para os principais líderes religiosos de Israel, que de outra forma nunca parariam para ouvir Pedro e João.
E só pararam para ouvir porque eles estavam sendo interrogados. E agora eles são, então, livres. Mas é a primeira crise. É a primeira vez que Pedro e João são presos. Isso vai acontecer incontáveis vezes a partir dali, mas é a primeira vez. E como toda primeira vez, havia ali o potencial de moldar como que aquele povo ia lidar com isso. E mais do que isso, há o potencial de moldar, porque moldou, a maneira como a igreja lida com a adversidade ao longo da história. E serve para nós de modelo sobre como nós podemos lidar com as adversidades quando elas aparecem. Porque a igreja lidou aqui, tratou pela primeira vez, se confrontou pela primeira vez com uma experiência tão negativa, uma adversidade. Até então tinha sido tudo muito bom, tudo muito agradável. Claro que quando a gente fala disso, né, a gente não está falando do sofrimento dos primeiros discípulos quando Jesus é morto, crucificado, de toda aquela dor que eles enfrentaram até a ressurreição. A gente está falando aqui do início da igreja, Espírito Santo, milagre, conversão, batismo que não acabava mais, fantástico. Mas agora vem a adversidade. E a adversidade chega cedo. A adversidade não chegou depois que a igreja estava organizada, estabelecida, com um prédio pronto, liderança toda ela formada, nomeada, com todos os cargos estabelecidos, os diáconos recebendo os membros, os presbíteros administrando a igreja, pastores pregando. Não foi quando estava tudo organizado. Foi nascendo, foi ali ainda pegando a igreja de uma forma inicial. E ali, então, eles lidam com a primeira adversidade. Então, o que nós aprendemos aqui com a primeira adversidade enfrentada pela igreja serve de modelo para nós. Como nós devemos enfrentar a primeira adversidade. Então, a pergunta que eu quero responder aqui essa noite é: o que nós podemos aprender com a igreja desse texto que nós lemos? A igreja iniciante, a igreja primitiva, a igreja no seu momento inicial, que serve para nós hoje, quando nós estamos diante de adversidades. Antes de mais nada, irmãos, eu quero dizer que toda geração tem o potencial de achar que ela enfrenta mais adversidades do que outras gerações enfrentaram. E isso é uma ilusão, porque normalmente o que nós enfrentamos, ele é potencializado pelo fato de a gente estar lá. Então, nossas alegrias e nossas dores, eles são potencializados porque nós estamos ali palpando aquilo. E ao longo da história a gente só ouve, a gente só conhece, a gente aprende, e às vezes a gente não consegue medir. Mas a grande verdade, irmãos, é que a partir desse momento, a igreja nunca mais teve sossego. Os momentos de paz foram a exceção à regra. A regra nunca foi a igreja estar tranquila, nada de ruim acontecendo, nenhuma adversidade, nenhum problema, está todo mundo feliz, é batismo que não acaba mais, conversão, aleluia, o povo amando a igreja. E esses foram os momentos de exceção. A regra foi a igreja enfrentando adversidades. E ainda que nós hoje enfrentemos adversidades próprias da nossa geração, como a pandemia, por exemplo, nosso país experimenta um momento muito único nessa questão política que estamos enfrentando, né? Tem muita coisa que a nossa geração está enfrentando que é nosso, é único. Talvez não existam muitos paralelos fáceis ao longo da história. Existem outras situações, mas talvez não sejam paralelos tão fáceis. Ainda assim, irmãos, nós não somos nenhuma geração que sofreu mais do que as outras. Ao contrário, eu não vejo em nossa geração muitas pessoas sendo amarradas a postes, sendo embebidos em cera e usados como iluminação pública, como aconteceu em Roma, onde os cristãos eram amarrados a postes e se tocava fogo neles, depois de embebê-los em cera, para que eles servissem de iluminação pública. Então, houve em cada época suas próprias adversidades, dores e lutas, algumas muito piores do que aquelas que nós enfrentamos, mas nós temos as nossas próprias também, né? E com toda essa diferença,
o que nós precisamos é olhar para os princípios. São os princípios bíblicos que devem nos sustentar e nos levar em qualquer das situações. Se nós não fizermos isso, nós vamos procurar nas Escrituras como lidar com uma pandemia. E talvez a gente não encontre isso tão claro. A gente vai procurar na Bíblia como lidar com uma polarização política como a nossa. Talvez a gente não encontre tão claramente. E aí nós vamos ficar perdidos. Mas a situação em si, ela é menos importante do que os princípios para lidar com a adversidade. Porque princípio é eterno. Todos os princípios de Deus são eternos. Eles serviram para o povo de Deus lá em Gênesis e servem para o povo de Deus hoje aqui em Santos. Então, eles são eternos. E é para esses princípios que nós precisamos olhar. E aí nós vamos então, não sei por que eu peguei isso, mas nós vamos então olhar aqui para esses princípios. Por favor. O primeiro desses princípios é esse. No versículo 23 nós encontramos ele. Nós vencemos as adversidades andando em boa companhia. Ontem eu estava com o pastor Vidal e ele me falou algo que na hora eu pensei assim, isso vai servir para a minha pregação amanhã, né? É bom quando a gente está com a pregação já pronta, né? Que a gente fica conversando e ouve coisas que ajudam a gente a ilustrar. Ele estava falando sobre uma pessoa com quem que ele ouviu falar, né? Sobre a sua batalha contra oh meu Deus, dependência química e do álcool. Ele estava tentando usar, é que o Vidal usa umas palavras que eu tento usar, mas elas não... Bom, contra a dependência química e do álcool, né? E essa pessoa disse o seguinte, que quando ele dizendo, né? Quando eu estou sozinho, eu estou em péssima companhia. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, isso é verdade para todos nós, não é só para o dependente químico, não. Você já parou para prestar atenção sobre quando você resolve enfrentar suas lutas sozinhos, como a sua mente te prega peças? Como sua mente viaja de uma forma que você resolve na sua mente tudo? Tem pessoas que até deixam de existir no universo na sua mente. Você é essa pessoa que não existir mais, meu problema acaba. Né? A mente viaja de uma forma, e você tem cada ideia que você para pensar e diz, que ideia fantástica. Eu tenho um amigo que tinha um amigo que era compositor, ele achava que era compositor, né? E ele disse que ele saía às vezes para um barzinho, tomava umas 2 ou 3, e aí lá ele tinha umas inspirações e escrevia as canções, né? E ele saía de lá dizendo, essa aqui vai estourar, essa aqui vai para Chitãozinho Chororó, essa aqui vai para um grupo desse famoso. E aí ele ia dormir, no dia seguinte ele ia ler aquilo e diz, meu Deus, quem escreveu essa porcaria aqui, né? A gente é assim. Talvez você não tome umas 2 ou 3, mas a sua mente te dá ideias que parecem tão fantásticas quanto a composição desse meu amigo. E que quando você esfria a cabeça, no caso dele, o álcool baixava, ele olhava aquilo, meu Deus, quem escreveu isso aqui? E a mesma coisa a gente pensa, que ideia foi essa que eu tive? Como é que eu achei que eu ia resolver o meu problema com essa ideia? E essa é a nossa questão, irmãos. Preste atenção no que eles fizeram aqui. Quando Pedro e João são libertos, a primeira coisa que eles fazem é se dirigir para a igreja. Eles não fazem outra coisa. Eles não vão meditar sobre o ocorrido. Eles não vão descobrir alguma coisa interior para que eles possam crescer e serem harmonizados sobre o que aconteceu. Nada disso, eles vão para a igreja. Eles entendem que não deveriam enfrentar aquilo sozinhos. E esse é o nosso problema. Muitas vezes as nossas adversidades permanecem adversidades, não são vencidas, porque nós insistimos em estar acompanhados da pior companhia que nós podemos ter, nós mesmos. Às vezes nós achamos que sozinhos nós vamos resolver tudo, mas não resolvemos nada. Nós não somos capazes de sozinhos entender todas as coisas. É por isso que o Senhor, quando estabelece a igreja, Ele estabelece a igreja como a comunhão dos santos. Ele não estabelece a igreja como nós. Nossa geração fica com esse papo furado de que a igreja somos nós, né? A igreja sou eu não preciso de igreja porque a igreja sou eu. Você não é igreja. Pelo menos não na Bíblia. Talvez
na tradução herética que você tenha, diga que é isso. Mas nas Escrituras não diz isso. Nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Individualmente você é filho, mas você não é igreja. Você só é igreja quando você se reúne a outros filhos e em nome do Senhor se reúnem. É assim que nós somos igreja, é assim que nós vivemos igreja, na comunhão dos santos. E nós muitas vezes não nos apercebemos disso. Por quê? Porque não é fácil se relacionar, mas é claro que não é fácil. Claro que não é. Cada um de nós tem os nossos próprios problemas. Cada um de nós tem a nossa própria maneira de pensar. Muitas vezes o que nós gostamos é de encontrar apoio para o que nós já pensamos. E aí nós então não queremos muita comunhão, porque é bem possível que essas ideias mirabolantes que aparecem na nossa mente sejam questionadas pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente se isola. E a gente usa um monte de desculpa, irmãos. A gente diz que, não, porque eu sou assim mesmo, meu jeito é esse, eu não gosto de estar com pessoas. Problema seu. Você foi chamado pelo Senhor para fazer parte de uma comunidade. Você não gosta de pessoa, azar é seu. Aprende a gostar, porque não tem outro jeito de viver o Evangelho, senão na comunhão dos santos. Não adianta. Mas eu vivo assim. Você está perdendo. Você está deixando de viver a plenitude daquilo que é o Evangelho. Você está deixando de viver a grandeza daquilo que é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é meio de graça, irmãos. Sabe o que isso significa? Significa que quando a igreja se reúne, como hoje estamos nos reunindo, Deus está aqui derramando graça sobre nós por causa da nossa comunhão. Porque a nossa comunhão é obediência. A nossa comunhão não é escolha, a nossa comunhão é obediência. Nós nos reunimos em obediência em cultuar ao Senhor, no dia do Senhor, para a glória do Senhor. E nisso, Deus derrama graça sobre nossas vidas. O dia do Senhor, o culto onde nós nos reunimos, não é um evento opcional para a vida do cristão. Não é. Irmãos, pessoas que tratam o dia de hoje como um evento opcional, são pessoas que você pode olhar a vida delas. Pessoas que estão aqui, não estão prestando atenção, ou que vêm aqui esporadicamente, porque acham que não tem importância, são as pessoas cuja vida espiritual não tem relevância nenhuma nas pessoas que têm à sua volta. É só você olha para a vida. Porque é na comunhão dos santos que nós somos edificados, que nós somos tratados. É aqui que nós ouvimos o que nós não queremos ouvir. Porque a comunhão que nós escolhemos, irmãos, é comunhão de afinidade. Nós escolhemos pessoas que nós gostamos de estar juntos. Então você não se reúne com pessoas que gostam ou que pensam diferente de você. Essa semana nós tivemos aí uma pseudo-famosa, dizendo que ela não consegue se relacionar com pessoas que gostam de determinado mito, porque essas pessoas são burras ou alguma outra coisa. O que ela está dizendo? Eu, por minha escolha, não tenho comunhão com essas pessoas. Mas todos nós somos assim. Podemos até não considerar outra pessoa com esses nomes que ela deu. Mas nós também não nos relacionamos conscientemente com todas as pessoas livremente. Nós gostamos de estar com pessoas com quem nós temos afinidade. Então, se você gosta de futebol, por exemplo, é natural que você se aproxime de pessoas que gostam de futebol. Se você gosta de leitura, é natural que você se aproxime de pessoas que gostem de ler. Se você gosta de esportes, é natural que você se aproxime de pessoas que gostam de esportes. A gente vai criando esses grupos de afinidade, assim é a nossa vida. Só que a nossa afinidade como igreja não está naquilo que nós gostamos, está no centro da nossa fé. Nós somos conectados pelo Evangelho, não por nossas afinidades. E isso é ruim, por um lado, porque dá trabalho. Porque nós nos convivemos e nos relacionamos com pessoas com quem às vezes nós não temos afinidade nenhuma. Você nunca tentou puxar papo com alguém na igreja, se aproximou do lado, e aí, tudo bem? A pessoa, tudo. Que bom, né? É. Aí você fica pensando, será que vai chover?
Você não tem o que conversar com essa pessoa. Não tem. Porque você pensa A, ela pensa B. Você gosta de uma coisa, ela gosta de outra. Você tem uma maneira, ela tem outra. E aí a gente deixa para lá. Não é mais fácil andar sozinho. É mais fácil andar sozinho. Mas não é melhor andar sozinho. E essa é a escolha que a gente faz. Você prefere aquilo que é mais fácil, mais confortável, ou você realmente está em busca daquilo que é o melhor de Deus para a sua vida? A igreja enfrentou essa adversidade e muitas outras, porque eles sempre andaram em boa companhia. E boa companhia são as pessoas que comungam da mesma fé que nós temos. Andar juntos, irmãos, é uma proteção para mim. Andar junto não é um ato altruísta. Eu ando junto porque assim eu posso abençoar. Não, eu ando junto porque isso é proteção para mim. Porque quando pessoas me ouvem falando e podem dizer para mim que pensam diferente, isso é proteção para mim. A gente pode até não gostar. A gente pode até não ouvir no primeiro momento. A gente pode até rejeitar aquilo inicialmente. Mas é proteção para nós. Não esqueça, irmãos, nossa unidade é fundamentada no Evangelho. Não no conforto, não nas coisas que nós gostamos ou apreciamos. Em segundo lugar, nós vencemos as adversidades buscando a Deus em oração. Pode parecer uma coisa simples, mas olha que interessante, irmãos, a primeira atitude desse pessoal, dos nossos irmãos aqui, foi orar. A primeira atitude não foi outra senão orar. E na sua oração eles exaltam a Deus, eles clamam a Deus, eles pedem a Deus, eles colocam a situação diante de Deus, mas eles vão orar. E nós, às vezes, cultivamos uma ideia de que seja possível viver uma vida cristã saudável e vitoriosa sem oração. E não é. Não é possível. É na oração, irmãos, que nós encontramos descanso para a nossa alma. Você já deve ter passado por essa experiência de você estar extremamente irritado com uma situação. Eu vou contar algumas vezes, eu já passei por essa experiência, de estar irritado com alguém, ou com alguma coisa que aconteceu. E aí eu vou em oração dizendo, Senhor, está vendo isso? Olha essa situação. E aí a gente ora põe a tua mão sobre isso, seja justo sobre essas coisas, né? A gente não sabe nem o que a gente ora, né? Porque se Deus for justo realmente com todas as coisas, a gente está frito. Mas a gente quer justiça no outro, né? Para nós é misericórdia, esse é o nosso desejo. E a gente vai, e aí a gente continua orando. E você sai da oração sem raiva e muitas vezes com a convicção correta de que a culpa é sua. Eu já experimentei isso muitas vezes. A oração, irmãos, ela não é, como muita gente imagina, um meio de mover a Deus. Sabe por que a gente ora pouco? Porque a gente acredita nisso. Que quando eu oro, Deus vai lá fazendo as coisas que eu quero. Mas eu não creio no principal efeito da oração. Antes do milagre, antes da ação de Deus acontecer como resposta à minha oração, antes de qualquer resposta de Deus à minha oração, a oração já mudou meu coração. Já trouxe paz. Já tirou aquela ansiedade, aquela incerteza, aquela dor que o meu coração estava sentindo. Porque em Deus as coisas já se organizaram. O desbalanceamento das minhas emoções e pensamentos já foram organizados. É como um emaranhado de linha que, pronto, agora está desfeito, não está mais emaranhado, não está mais tudo embolado. As ideias vão para o lugar, a gente começa a ter consciência, começa a organizar. Isso é produzido pela oração. Mas se nós não temos essa convicção, nós só vamos orar quando a gente precisa. A gente só vai orar quando a gente precisa de alguma coisa. Quando tem alguma coisa para ser feita. E normalmente quando a gente já tentou de tudo e não tem mais jeito, né? Aí a gente vai a Deus, Senhor, só o Senhor. Sempre foi só o Senhor. Você só não tinha entendido isso ainda. Se nós fôssemos no Senhor primeiro, também seria só o Senhor. Só que seria só o Senhor de uma maneira menos dolorosa. O que esse povo faz é orar, irmãos. Esse povo vai buscar Deus. Esse povo não se preocupa com outra coisa antes de orar, antes de buscar a Deus.
Preste atenção aqui, irmãos. Note que não há uma palavra pedindo livramento de Deus. Não tem uma palavra. Senhor, nos livra desse mal, impede que esses homens nos persigam. A oração não é essa. A oração é: Senhor, nos dá intrepidez para continuar cumprindo a sua missão. Com adversidade ou sem adversidade. Essa é a nossa missão. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com essa igreja, irmãos, que nós vencemos as adversidades buscando a Deus em oração. A nossa terceira lição que nós aprendemos, está nos versículos 27 e 28. Nós vencemos as adversidades olhando para a soberania de Deus. A gente fala tanto desse assunto, irmãos, e a gente fala tantas frases sobre a soberania de Deus, mas a gente dificilmente reflete verdadeiramente sobre isso. A oração desses homens começa: Senhor, o Senhor fez o céu e a terra. O Senhor fez tudo. É como se eles dissessem: nada existe sem que o Senhor tenha feito. Os céus e a terra só existem porque o Senhor fez. O Senhor ordenou que viessem a existir e eles passaram a existir. O Senhor que é poderoso para fazer todas essas coisas é aquele com quem eu estou falando. É aquele que controla todas as coisas. Você já parou para pensar? Mas eu não sei se você tem esses acessos de loucura, né? Às vezes eu estou sentado e eu vejo o sol lá. E eu fico pensando: poxa, o sol só está lá porque Deus pôs ele lá. Né? Como é que Deus pôs ele lá, né? Eu não sei se você tem essas loucuras ou não. Talvez você não seja uma pessoa mais normal, né? Às vezes eu fico no mar ali, olhando, né? Estou lá na frente da praia, a gente mora na frente da praia, eventualmente a gente vai lá, né? Eventualmente. E aí eu fico lá dizendo: poxa, o Senhor falou para as ondas virem só até aqui, ó. E elas vêm só até aqui. Que coisa, né? Eu mando no meu cachorro, ele não me obedece. Deus manda no mar, no mundo inteiro, e o mar obedece. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quando o céu está aqui estrelado, que a gente nem tem esse privilégio mais, né? Mas quando o céu está estrelado, que Deus colocou cada um. A Bíblia diz que Deus chama cada uma daquelas estrelas pelo nome. Toda hora tem estrela nova sendo descoberta por nós. Deus já as conhece, já deu nome para todas elas. Mas se isso não te deixa doido, não tem o que te deixar doido. Isso tem que deixar a gente maluco. Olhar para isso e dizer: que grandeza, que coisa fabulosa. E se isso não te impressiona, o que mais vai te impressionar? Se isso não faz você pensar em quão poderoso é o nosso Deus, o que vai fazer? Aquela conta que você conseguiu pagar? É a isso que nós reduzimos nosso Deus? Há uma coisa que aconteceu, que foi um livramento e que é muito especial, mas que a gente acha que é só isso que Deus faz. Irmãos, todas as coisas se sustentam porque Deus as sustenta. É por isso. Você já imaginou que há alguns milhares de anos, não é milhões não, viu, você que gosta da evolução aí, mas há alguns milhares de anos, a Terra dá a volta no sistema solar exatamente no mesmo tempo. Há milhares de anos a Terra gira exatamente pelo mesmo tempo, até nos segundos. Que coisa fabulosa, irmãos. Se isso não impressiona você, o que pode impressionar? É por isso que nossa compreensão de soberania de Deus é tão pequena. É por isso que a gente fica dizendo estupidez como: Deus tem um papel, mas você tem a caneta. Pegar um retardado desse e soltar no espaço lá. Solta no espaço essa porcaria. Não serve para nada um cara desse. Deus tem a caneta, mas você tem a borracha. Ah, vai para o inferno, irmão. Que mané borracha, cara. Cara, o sol está lá, porque Deus sustenta. E você tem borracha para escrever história de alguma? Ah, não. Você vê como nós somos minúsculos no nosso... Viu que mentalidade medíocre a nossa? De achar que alguma coisa nesse universo está no controle das nossas mãos. Meu irmão, não sei você, mas muitos aqui sabem que eu moro numa área de alagamento.
Não importa o que eu faça. 20 anos que a gente faz obra naquela casa e 20 anos que aquela rua alaga. A gente não consegue impedir a água de chegar no portão. Aí a gente controla a vida. Que vida que a gente controla, irmão? Você faz regime, o peso brota em você. Comigo é assim. Cada dia eu como menos e cada dia eu ganho mais peso. Não sei, tem talvez sei lá, semente de gordura dentro de mim, uma coisa assim. E aí a gente não consegue controlar o peso e consegue governar sobre a nossa vida. Você vê que incoerência é a nossa mentalidade. A gente não consegue fazer nada que realmente seja relevante. Mas a gente acha que tem a borracha. A gente acha que a nossa história é escrita por nós mesmos. É uma incoerência, no mínimo incoerência, né? Mas esses homens não tinham essa incoerência. É muito interessante aqui que nos versos 27 e 28 é que ele diz, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios. Aqui é interessante essa lembrança, né? Gentios, a Bíblia vai, em muitos momentos, dividir a humanidade em dois grupos. Os judeus e os gentios, só os dois. Então, o judeu, aquele que nasceu de uma descendência física de Abraão, né? De Isaac, de Jacó, e a partir dali são os judeus. E todo o resto do povo, todas as outras nações, são gentios. Né? Então, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, ou seja, com todo mundo que estava ali disponível, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Essa é a tolice da vida. Tanto que ele cita anteriormente o Salmo 2, o Salmo 2. E é interessante que eles, aqui me parece que eles estão interpretando o Salmo 2 se cumprindo em Jesus. Então o Salmo 2, as nações se levantam, as nações da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos de nós as suas amarras, ou seja, vamos quebrar os grilhões que nos prendem, vamos ser livres e fazer o que a gente quer. E o Senhor ri deles, o Senhor zomba deles. E eles veem isso se cumprindo em Jesus. Jesus tentou, o povo, a humanidade tentou quebrar as amarras daquele que governa, se livrar daquele que realmente é rei sobre toda a terra. E o Senhor fez o quê? Zombou deles. A ressurreição é a gargalhada de Deus para todos os poderes humanos. Isso aí dá para fazer recorte, hein? É a gargalhada. Jesus ressuscitando é Deus gargalhando diante dos poderes humanos e terrenos. Vocês se voltaram contra meu filho? Vocês se voltaram contra o meu ungido? Vocês se voltaram contra aquele que eu enviei? Vocês o crucificaram? O envergonharam? O pregaram numa cruz? Aqui ele está vivo para mostrar quem é que governa sobre toda a terra. Irmãos... E olha o verso 28, essa compreensão de soberania. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Aquele povo, os judeus e gentios, liderados ali por Herodes e Pôncio Pilatos, ou pelo menos em algum momento coordenados por eles, acharam que estavam tomando as decisões e governando sobre o mundo. E o entendimento da igreja eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade já haviam decidido de antemão. Algumas traduções falam aquilo que o Senhor tinha predestinado. É a única vez que a palavra predestinação aparece fora das cartas de Paulo, é aqui no livro de Atos. O que de antemão acontecesse, Deus já havia determinado que aquilo seria assim. Mas o povo achou que estava tomando a decisão. Irmãos, nós nunca vamos vencer as nossas adversidades se nós vivermos sem essa compreensão clara de que Deus é aquele que governa sobre todas as coisas. Quando você não tem essa compreensão, sabe o que pode acontecer com você? Você pode se frustrar com as coisas que acontecem.
Muitos dos discípulos podiam, e alguns deles certamente experimentaram isso, olharam para Jesus na cruz e se frustraram. Tantas promessas, tanta esperança, tanta fé depositada, e ali está o meu mestre pregado na cruz, envergonhado. E lembre-se, né, a morte da cruz era uma morte vergonhosa, maldita. Está ali meu mestre na cruz. Isso poderia, e às vezes acontece conosco, quando coisas onde nós colocamos a esperança, situações que nós imaginamos que aconteceriam de uma forma, acontecem de outra, nós nos frustramos de uma forma tão grande, porque nós esquecemos que nada acontece à parte do governo do nosso Deus. Nada. Deus tem o controle de tudo o que acontece. Não se frustre com as adversidades. Não se frustre com as aparentes derrotas da sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Todas elas. Encare cada uma delas confiando que o único que governa sobre todas as coisas é o nosso Senhor. Não tem outro. Pôncio Pilatos e Herodes foram lá, se juntaram com os gentios, se juntaram com os judeus, todo mundo ali, não, nós que governamos, mata o homem. E aí está lá a ressurreição para provar quem é que manda, para provar quem é que governa. Cuidado, irmãos, os nossos olhos nos enganam. Nós esquecemos disso. Nós às vezes achamos que o que nós enxergamos é a verdade nua e crua, parece que nossos olhos são inspirados. Nós olhamos para as coisas, então não, é assim. Inspiração de Deus meus olhos têm. Não tem. Nossos olhos nos enganam, porque todo o olhar que nós temos é limitado. É limitado por quem nós somos, é limitado pelo que nós estamos vivendo, pelo que nós estamos sentindo, pelo que nós sabemos. Nenhum de nós tem capacidade de ter uma visão plena e perfeita sobre nada. Sobre nada. É por isso que Paulo vai inclusive falar lá em 1 Coríntios 13, que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, que nós enxergamos como se enxergássemos por um espelho. E o espelho naquela época não tem essa perfeição do de hoje, com detalhes e riqueza, era quase que uma imagem borrada, uma imagem desfocada. É mais ou menos assim que a gente enxerga a vida. A gente enxerga como a câmera do celular, quando você faz a foto e fica meio desfocada. Essa é a melhor visão que nós temos da vida, é essa. Às vezes é desfocado que a gente não sabe nem o que é, mas na melhor das hipóteses é desfocada. Então, não deixe os teus olhos te enganar, irmãos. Não importa o que aconteça, Deus está sob o controle de todas as coisas. Em quarto lugar, nós vencemos as adversidades buscando capacitação de Deus. Nós nos enganamos, irmãos, achando que nós temos respostas e força para implementar essas respostas. Muitas vezes, nós encaramos uma adversidade e nós encaramos essa adversidade com a força do nosso próprio braço. E nós conseguimos encarar essa adversidade por um tempo. Nós conseguimos lidar com aquilo por um tempo. Mas chega um dia que a nossa força termina. Porque ainda que haja força, e todos têm força no seu braço, essa força tem limite. Então é possível que você encare uma luta no seu casamento, por exemplo, e por um tempo você entenda, não, eu vou me comportar aqui como eu tenho que me comportar, eu vou crer que Deus vai mudar, mas de repente ali, tudo é na força do seu braço, e você quer fazer o que você acha que tem que ser feito, e você quer forçar o outro a fazer o que acha que tem que ser feito, e na força do seu braço, um dia, você vai dizer, eu não aguento mais. Todo mundo que diz, eu não aguento mais, é porque em algum momento lutou com a força do seu braço. Porque a única força que tem limite é a força do nosso braço. A força do nosso Deus não tem limites. E isso é uma questão que a gente precisa compreender de forma profunda. O que eles fazem aqui, olha o verso 29. Ó. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com intrepidez ou corajosamente. Capacita. É impossível nós encararmos as nossas adversidades sem buscar a Deus por capacidade
para lidar com elas. Impossível. A gente vai até metade do caminho, a gente vai até uma parte do caminho, mas nós só vencemos as nossas adversidades se o Senhor nos capacitar para, com intrepidez, seguir adiante. Eles aqui estão lidando com a missão deles. Às vezes as nossas batalhas envolvem outras coisas. As nossas batalhas pessoais aqui, como igreja, sempre a batalha vai ser sobre a proclamação. Mas às vezes nossos problemas pessoais também são as nossas adversidades. E nós precisamos lidar com cada um deles. E nós só vamos lidar com cada um deles capacitados pelo Senhor. Tem algo que Agostinho dizia, muito interessante, que numa tradução livre seria algo como: Senhor, me concede a capacidade, e aí o Senhor pode pedir para fazer o que o Senhor quiser. É muito interessante essa maneira. Ele diz: Senhor, o problema não é o que o Senhor pede, o problema é a minha incapacidade de fazer. Então me capacita para fazer o que o Senhor quer, e aí o Senhor pode me pedir o que o Senhor quiser. Porque capacitado pelo Senhor, o meu desejo é fazer a sua vontade. Esse tem que ser o nosso pensamento, irmãos. Eles sabiam que aquela situação poderia amedrontar, e o normal era que a igreja ficasse amedrontada. Isso era o normal. Eles acabaram de ser presos. Se prenderam Pedro e João, o que vão fazer comigo? Se eles prenderam e ameaçaram Pedro e João, dizendo: se vocês continuarem pregando, a coisa vai ficar feia para vocês. O que vai acontecer agora? Será que a gente deveria continuar pregando? Será que a gente não deveria baixar um pouco a nossa bola, esperar um pouquinho, deixa Deus levá-los? Quando Deus levá-los, a gente continua. Eles não pensam nisso. Eles sabem que o medo, que o desencorajamento acontece nas adversidades. Mas o que eles precisam aqui, o que eles oram, não é para que a adversidade deixe de existir. Eles não tinham essa ilusão de uma vida sem adversidades. O que eles tinham é a compreensão de que, capacitados pelo Senhor, nenhuma adversidade seria grande demais para eles. Todas as adversidades seriam superadas a partir do momento que eles fossem capacitados pelo Senhor. A situação, irmãos, poderia se repetir, como se repetiu. Como é que eles agiriam se ela se repetisse? Vai chegar um momento em que nós vamos ler que um dos apóstolos é morto. E o governante que faz isso percebe que aquilo agradou o povo. Irmãos, como isso é desencorajador. A igreja estava ali lutando por cada pobre que havia em Jerusalém. Fora de toda a questão espiritual, que era muito clara na cabeça dele como uma obra de Deus, a igreja abraçou as necessidades do povo e o povo se alegrou quando um dos apóstolos foi morto. Isso é desencorajador. Os apóstolos estavam pregando uma vida plena, pregando felicidade em Cristo Jesus, libertação em Cristo Jesus, salvação em Cristo Jesus, e o povo rejeitava. Isso é desencorajador. Aconteceria de novo. Como é que eles iam agir? Como é que eles iam continuar adiante? A resposta é uma só: encorajados, capacitados pelo Senhor. É isso que nós devemos buscar. Irmãos, e eles buscam encorajamento por uma razão importante. Eles sabiam, eles tinham a compreensão do valor e da prioridade da missão na vida deles. Eles sabiam que a prioridade deles não era o conforto. A prioridade deles não era que a vida fosse tranquila. A prioridade era que eles cumprissem a missão que Deus deu a eles. Nada tinha primazia sobre isso. Por isso o que eles pedem não é o fim da adversidade, mas é capacidade para cumprir a missão. Com adversidade ou sem adversidade, prioridade é a nossa missão. E nós vamos cumpri-la quando capacitados pelo Senhor. Em último lugar, nós vencemos as adversidades crendo na ação de Deus. Deixa eu explicar essa expressão. Hoje muitas pessoas se relacionam com Deus de uma forma quase que incapaz de produzir esperança, de uma forma insípida, de uma forma que não produz absolutamente nada em seu coração, é apenas o cumprimento de uma rotina.
E as pessoas nem se apercebem disso, que elas estão se relacionando com Deus sem nenhuma expectativa de que Deus haja. E tem coisa mais triste para um cristão do que ele orar sem crer no que ele está orando. De que ele se relacione com o seu Deus sem a expectativa de que Deus faça, de que Deus haja em sua vida. De que ele busque a Deus sem a expectativa de que Deus se manifeste. Não tem nada mais triste na vida do cristão do que uma coisa como essa. E no verso 30, eles dizem: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles estavam orando tudo aquilo, mas a expectativa deles era que Deus agisse. Eles não estavam orando só para que seu coração estivesse em paz. Eles não estavam, como eu disse, quando nós oramos, a primeira coisa que acontece é o nosso coração transformado, o nosso coração em paz. Mas esse não é o único efeito da oração. Se você vai orar só para que teu coração esteja em paz, você não entendeu o que Deus pode fazer. A expectativa tem que estar de que o meu coração estará em paz, porque esse é um efeito quase que automático da oração. Mas mais do que isso, Deus agirá, porque sempre agiu em favor do seu povo. Eles criam que Deus ia fazer ali algo especial na vida deles, que Deus ia agir sobre aquela situação, que Deus ia capacitá-los, que Deus ia realizar sinais, ia se realizar maravilhas para mostrar para aquelas pessoas ao redor de que a mensagem que eles tinham era uma mensagem verdadeira. Eles não estavam em busca de milagres para que pessoas melhorassem. Eles estavam em busca de sinais de que a mensagem era verdadeira. Eles estavam em busca de sinais de que aquilo que eles falavam era exatamente o que Deus ordenou a falar. Nós nunca vamos vencer as nossas adversidades se nós não confiamos de que Deus vai agir no meio delas. É nas adversidades que nós encontramos as maiores experiências nas Escrituras, irmãos. É quando o povo estava no deserto que os maiores milagres aconteceram. É naquele momento onde nada ali podia ser feito, no meio do deserto, não dava para plantar, não dava para criar animais, não dava para ter comércio, não dava para fazer nada, ou era Deus que mandava o maná, ou não teria o que comer. E é no deserto que o povo vive as maiores e melhores experiências com o seu Deus. A expectativa não era de que o deserto terminasse, mas é que no meio do deserto, Deus se manifestasse e Deus agisse em favor do seu povo. Essa tem que ser a nossa fé, irmãos. Essa tem que ser a nossa esperança. Muitos oram sem crer que Deus fará, apenas por um protocolo, apenas como se aquilo fosse a coisa certa a se fazer. Não, eu estou passando por dificuldade, eu vou orar. E a gente ora sem fé, sem confiar, sem expectativa, sem nada, porque a gente acha que se a gente não criar expectativa, a gente não se frustra. Como é que eu posso estar diante, a gente acabou de falar de quem é Deus, diante desse Deus que chama cada estrela pelo seu nome, sem confiar de que Ele agirá em favor do seu povo. Deus sempre agiu e sempre agirá em favor do seu povo. Seu povo nunca foi desamparado pelo Senhor. Mesmo quando o seu povo viveu as maiores crises, quando o seu povo viveu as maiores rebeldias, um momento mais rebelde no seu coração, Deus nunca deixou seu povo desamparado. Quando você olha para o cativeiro da Assíria ou da Babilônia, que nós olhamos no Antigo Testamento e vemos que uma parte do povo é levado para a Síria, depois, alguns anos, uma outra parte é levado para a Babilônia, e o povo é espalhado por essas nações, escravizado por essas nações, mesmo quando o povo antes disso é levado para o Egito, escravizado ali no Egito, ainda assim Deus nunca desamparou seu povo, nunca. O povo de Deus nunca andou sozinhos, Deus sempre andou no meio do seu povo. Deus sempre esteve no meio do seu povo. Por 40 anos o povo, ou cerca de 40 anos, o povo andou no deserto. Todas as manhãs uma nuvem se levantava e guiava o povo. Todas as noites uma coluna de fogo
se levantava e guiava o povo. Todas as manhãs, por 38 anos, o povo comeu maná. As suas roupas nunca se gastaram no deserto. Deus sempre esteve nos momentos mais difíceis do povo de Deus. Deus estava lá. Essa é a nossa certeza, de que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está lá. Você não anda sozinho. Você não encara as suas adversidades sozinhos. Deus está contigo. Essa tem que ser a sua certeza. A sua oração tem que ser certo de que Deus a ouvirá e agirá em seu favor. Porque é isso que Deus faz pelos seus filhos. Para encerrar, irmãos, eu queria só ler o último verso, verso 31. Diz assim, ó: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Seria muito bom se todas as nossas orações fossem respondidas tão rapidamente, né? Ia ser maravilhoso, né? Eles acabaram de orar e já tremeu o lugar, foram cheios do Espírito e foram anunciar a palavra. Infelizmente, nem todas as orações têm uma resposta tão rápida. Algumas levam mais tempo para serem percebidas, a resposta leva mais tempo para ser percebida. Mas essa resposta acontece tão rápido para ser um lembrete para todos nós de que a oração do povo de Deus está diante de Deus. De que as necessidades do povo de Deus estão diante de Deus. E de que Deus sempre age em favor do seu povo. Eles buscaram a Deus, colocaram suas necessidades diante de Deus, e Deus respondeu, Deus agiu. Aqui, talvez uma espécie de terremoto ali, né? Ou o lugar tremeu, é algo parecido, né? Diferente do vento que soprou lá no capítulo 2, né? Em Pentecostes. Mas aqui o lugar tremeu, foram cheios do Espírito e capacitados para pregar o Evangelho. Deus sempre age em favor do seu povo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza e essa é a nossa alegria. Amém? Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que cuida do seu povo. Teu povo enfrenta adversidades, encara lutas e momentos difíceis o tempo todo da sua jornada. Mas são nesses momentos difíceis e angustiantes que o nosso coração é confortado pela certeza de que o Senhor está conosco. Seja na crise que for, na crise que enfrentarmos, não importa o que realmente está acontecendo, mas primeiro importa sermos lembrados de que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida do seu povo, que o Senhor abençoa o teu povo, que o Senhor age em favor do teu povo. Teu povo não vive desamparado, teu povo não vive solitário, teu povo não vive dependendo de suas próprias forças, mas o povo de Deus, o seu povo, Senhor, vive sendo cuidado pelo Senhor o tempo todo, por todo o tempo. Louvado seja o Senhor, Deus, que nosso coração seja encorajado, renovado, e sejamos cheios de esperança e da confiança de que no Senhor nós encontramos cuidado, direção e sustento para a nossa alma. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, que cuida do seu povo. Amém. Amém. Glória a Deus.